você esteja bem dentro aí dos protocolos, né? Dentro desse processo que a gente está vivendo, que não está fácil para ninguém, né? Mas nós seguimos em frente. E nós temos agora uma nova caminhada, né? Nós temos agora uma jornada no livro de Efésios, né? Eu espero que você goste e que durante esse tempo também a gente esteja no processo de crescimento, né? Que a proposta dos nossos estudos é justamente esse, de crescimento, de descoberta, né? Da gente retomar o gosto pela leitura, né? Pela leitura da Bíblia, essa leitura mais minuciosa, mais detalhada. E hoje nós vamos ter uma visão geral da carta de Efésios, né? E aí, essa carta, ela foi escrita por Paulo, e Paulo tinha ficado nessa região 3 anos, né? Então, era uma comunidade que ele conhecia muito bem. Quando ele esteve ali, ele estabeleceu laços, ele estabeleceu vínculos, ele conhecia muito bem a comunidade, ele conhecia muito bem aquele local. E Éfeso, né, que é essa região onde Paulo ficou, é onde tinha o templo da deusa Diana, da tão famosa deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha a importância dessa cidade, né? E a cidade era um centro de magia, de práticas ocultas, né? Então, era um local com muitos desafios para Paulo e para as pessoas que se convertiam ali. E quando Paulo escreve essa carta, né? Quando ele retorna essa carta para aquela comunidade, ele já estava no final da sua carreira, meus queridos. Ele estava preso, né? Ele estava numa prisão romana, e ele teve a necessidade de escrever essa carta para essa comunidade. E quando a gente olha essa carta, ela é uma carta circular. A gente já estudou uma carta circular. O que é isso? É uma carta para várias igrejas, né? E o tema que ele desenvolve nessa carta, na realidade, era comum a várias igrejas. E essa carta ela foi escrita no ano 60 e 61 depois de Cristo. E o tema central dessa carta é fortalecer o corpo de Cristo. Paulo já conhecia aquela comunidade, já sabia dos detalhes, né? Então ele sabia que qual era a necessidade daqueles irmãos ali. E eles precisavam disso, de um fortalecimento do corpo de Cristo. E essa carta, ela tem 2 seções, tá? Ela tem 2 divisões. A primeira divisão é saudação, né? Paulo vai se dirigir, vai se colocar, né? E na segunda sessão, Paulo faz recomendações para se viver de acordo com a vocação e a fé cristã. E como Paulo estava preso, né? Estava numa prisão romana, Tíquico, ele foi o intermediário, né? Paulo e a comunidade. Na realidade, Tíquico, aqui naquela época, funcionou como se fosse o Sedex, né? Ele que levou a carta para aquela comunidade ali. E é interessante que Deus tem sempre um propósito, né? Paulo ficou naquela comunidade, lugar que ele mais permaneceu, né? 3 anos. E ele permaneceu ali e ele impactou aquela cidade, né? Ele provocou mudanças naquela cidade. E quais foram essas mudanças que Paulo provocou ali, né? Que a presença do apóstolo provocou naquela região? Primeiro, o comércio de ídolos, que era muito grande naquela região, né? Ele caiu, ele declinou. Segunda coisa que aconteceu naquela comunidade, as pessoas que estavam envolvidas nessa questão desses cultos, desse ocultismo, queimaram seus livros publicamente, né? E a terceira coisa que aconteceu, a palavra de Deus crescia. É interessante, meus queridos, é interessante que Deus tem sempre um propósito. Não foi à toa que o apóstolo Paulo permaneceu tanto tempo naquela região, né? E aí a gente vai ver o seguinte, Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas, mesmo que a gente não entenda, né?
Mesmo que a gente não saiba por que aquilo, por que temos que passar por isso, né? Estamos passando por esse momento tão difícil, né, em nossas vidas. Quando eu vejo, quando eu olho para trás, no ano passado, de 2020, quando começou a pandemia, né, a ansiedade que a gente ficou, né, nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes e outras coisas mais. E, na realidade, o que a gente observou? A providência de Deus em tudo, né? Eu, Silvana, nunca me imaginei numa situação dessa, de ter que ficar em casa, de não sair, de não poder viajar, né? Viajar que é uma coisa que eu adoro fazer, que eu gosto muito de fazer. E aí, o que acontece com a minha vida e com a de todo mundo? Tudo muda. De repente, a gente agora tem tempo. A gente reclamava tanto que não tinha tempo isso, tempo para aquilo. Agora a gente tem tempo. E aí a gente passou a ter tempo para dedicar o quê? As nossas coisas, as nossas reflexões, a família, né? E por isso é que eu falo, né? E a Bíblia, ela é muito clara. Há sempre um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Essa pandemia, ela não está aí à toa. É um momento de reflexão, é um momento de parada e é um momento em que a gente tem que o quê? Retomar. Porque a gente não vai ficar o resto da vida nesse processo. A gente tem que retomar a nossa caminhada, né? Com um propósito sempre em mente, né? Que a gente tem que sempre estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos fortalecidos, né? Como corpo de Cristo, que é a proposta de Efésios, né? Que é fortalecer o corpo de Cristo. Queridos, e essa carta também, essa permanência de Paulo naquela região, Paulo, a partir dali, novas igrejas surgiram, novas comunidades surgiram, né? E é interessante, né? Nós acabamos de estudar uma carta, Efésios e Colossenses são irmãs gêmeas. Um complementa o estudo da outra. Então, a gente vai observar em diversos momentos do nosso estudo, da nossa caminhada, que muitas coisas que a gente está escutando, que a gente está vendo, que a gente está lendo na carta de Efésios, a gente viu também na carta de Colossenses, né? Então, uma vai servir de quê? De base para a outra, né? As duas são complementares. Meus queridos, eu comecei, né, falando de Efésios, introduções gerais. E qual é o nosso versículo-chave, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, seu smartphone, Efésios 4, versículos 4 a 6. Nós vamos tomar posse desse versículo, né? E é interessante que a gente pode ver que esse versículo é a chave, né? É o tema dessa carta. Efésios 4, 4 a 6. Diz lá o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui a gente percebe diversas situações, né? Nesses 3 versículos. Há um só corpo, né? Nós somos diferentes, nós somos diversos, nós temos pensamentos bem diferentes. E é interessante que as pessoas tenham pensamentos diferentes. Mas as pessoas estão o quê? Elas estão unidas, elas estão conectadas, né? Então, um corpo só, né? E aí a gente pensa o seguinte: uma só esperança da vossa vocação. E aí no versículo 5 tem uma outra questão: um só Senhor. E aqui quando Paulo está se falando dessa questão de um só Senhor, né, da soberania de Deus, na realidade ele estava falando para aquela cidade o seguinte: olha, vocês ficam aí com essa deusa Diana, né? Mas ela não é nada.
Deus é Deus, né? Então aqui a gente vê que ele não está falando diretamente disso, né? Mas a gente vê bem claro que ele fala para aquela comunidade, para aquelas pessoas, há um só Senhor, independente de qualquer coisa. E aí no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, né? E é essa a nossa certeza, que nós temos um Deus, e esse Deus está em nós. Nós estamos, né, em situações, pensa, o mundo inteiro, pessoas se reunindo, pessoas professando a sua fé, e esse Deus é único para essas pessoas que professam a Deus como único e suficiente Salvador. E aí a gente pensa o seguinte, né? Que Deus, a soberania de Deus é tanta que ele nos conhece. Mesmo antes de falarmos, mesmo antes de pensarmos, mesmo antes de expressarmos os nossos sonhos e os nossos desejos. Ele já sabe tudo que se passa em nós. E ele sabe a nossa necessidade hoje. Ele sabe qual é o nosso anseio, qual é o nosso desejo, o que realmente se passa. Por trás da máscara, né? Máscara agora faz parte do nosso vestuário, né? Por trás da máscara, ele sabe o que tem lá dentro. Meus queridos, vamos estudar Efésios. Nós temos Efésios aí por alguns meses. E eu espero que durante esses meses a gente possa crescer, a gente possa caminhar juntos. E que novos propósitos surjam, que a gente tenha novos desafios. É sempre importante a gente estabelecer novos desafios. A gente tem que sempre se propor novas situações, não parar, né? Não ficarmos parados, estáticos, inertes. A gente tem que sempre caminhar. A gente pode até parar em alguns momentos, em algumas situações da vida, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar firmes na nossa jornada. E nós vamos continuar firmes estudando a carta aos Efésios, né? Meus queridos, vamos para o nosso momento de oração, nosso momento de intercessão. Nós temos muitos desafios agora. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas igrejas, né? Porque na realidade tem outros irmãos de outras comunidades que também participam desse culto. Vamos orar pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais. Nós temos um desafio no Alterosas. Nós estamos em processo de sucessão pastoral, né? Esse homem que virá, essa família de Deus que virá, para a honra e glória do nome de Jesus, essa família abençoada que virá para acrescentar, dirigir, né? Vamos orar por essa pessoa. Não só por esse homem de Deus que virá, mas pela família desse homem que virá para o nosso meio. Meus queridos, vamos orar pelo nosso templo, né? Vamos orar que esse local que Deus tem escolhido para nós, esse local que Deus tem proposto para nós, que seja um local de bênção, que seja um local de edificação, de salvação de almas. E que nesse lugar não haja nenhum impedimento, né? Nada que seja um local de acordo mesmo com o coração de Deus para a Igreja das Alterosas. E que lá não haja nenhum impedimento, nenhuma situação, nada que possa atrapalhar, né, esse propósito de louvor, de adoração e de salvação de almas. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Vamos orar sempre pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, pelas pessoas que não estão próximas, mas que precisam das nossas orações. Vamos orar pelos nossos enfermos, queridos. Vamos orar pelas pessoas que estão precisando das nossas orações. Vamos orar pelo Adonis, né? Pelo seu restabelecimento, pela sua família, né? Vamos orar, meus queridos, pelos nossos idosos. Esses meus queridos, esses meus amados. Sinto tanta falta deles, né? Vamos orar pelos nossos queridos idosos. Pelas nossas crianças, para que elas possam crescer em graça, em sabedoria, né? E pelos pais, que eles tenham sabedoria para tratar, para educar as crianças. Pelos aniversariantes das nossas semanas,
Meus queridos, vamos não só orar, mas também, na medida do possível, entrar em contato, mandar uma mensagem, dar um telefonema para a pessoa. As pessoas precisam, nesse momento, se sentirem amadas, né? E uma demonstração de carinho é sempre muito bom, né? As pessoas gostam disso. E nesse momento a gente precisa disso, né? De externar, né? De não só orar, mas orar e agir. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, para que Deus possa abençoar as pessoas que estão ofertando e aquelas pessoas que não estão tendo oportunidade, que elas tenham, né? Que elas no momento oportuno, elas possam ofertar. Pessoas que estão desempregadas, meus queridos, né? Essa é uma das consequências dessa pandemia, muito desemprego. Vamos orar. Pessoas, nossos familiares que perderam o emprego, pessoas que estão passando necessidade. Vamos orar, vamos interceder, né? E mais do que isso, vamos agir. Até breve e vamos então seguir em frente com a carta de Efésios. Tenham todos uma boa semana e até breve. Enquanto esses irmãos têm a oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas. Convido. Embora tenhamos usado como base para a nossa mensagem também os versículos de 19 a 26 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Irmão Ernesto, por favor, nos conduz a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias e bênçãos que temos recebido. Dar-nos dia a dia uma vida digna para servir. Nós queremos pedir as bênçãos por esta igreja amada, por esta igreja que sempre está lutando
e vivendo a cada dia as suas determinações. Nós pedimos uma bênção para este culto e uma bênção para todos os irmãos dessa igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Em Atos, no capítulo 11, os versículos, a parte B do versículo 26, é dito que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E quando nós lemos todo o texto, nós vemos que eles foram chamados de cristãos porque eles se identificavam com o Mestre. Eles tinham as características de Cristo. Eles amavam, eles eram solidários, eles tinham essa característica forte que era percebidos por aqueles que não eram cristãos. E eles foram chamados de cristãos por aqueles que não eram cristãos. E eles testemunhavam e demonstravam amor, mesmo sob perseguição. E eles sentiam que eles também eram dirigidos pelo Espírito Santo. E diz o texto que eram homens cheios do Espírito Santo. Ainda no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, nós vemos o Espírito Santo como o capacitador da igreja. E ele relata lá que no evento de Pentecostes é que a igreja realmente fora organizada, né, como igreja, mas usando e utilizando os elementos que os cristãos já praticavam, já usavam, que era a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho por onde quer que eles andassem. A igreja ali foi reconhecida como organismo, diferente de organização. Temos organizações, elas são importantes, são abençoadas por Deus, seus dirigentes, mas a igreja como organismo, porque os seus membros eram membros do corpo de Cristo, Cristo, o cabeça da igreja. E achamos no livro de Atos 56 referências sobre o Espírito Santo na direção da igreja. E se a igreja é cada um de nós, nós temos que estar sob a direção do Espírito Santo. Se nós estivermos nos submetendo a Ele, dobrando os nossos joelhos, buscando a orientação dele, certamente a igreja estará sendo conduzida pelo Espírito Santo. É Ele que lidera, é Ele que capacita e Ele que concede poder. E eis o que encontramos. Destaquei aqui 6 itens, individualmente de cristãos usados pelo Espírito Santo. Davi falou inspirado pelo Espírito Santo, Atos 1:16. Ágabo profetizou pelo Espírito Santo, Atos 11:28. Terceiro, que é muito conhecido de todos nós, a Paulo era revelado de cidade em cidade pelo Espírito Santo o que deveria fazer, Atos 20:23. Quarto, pelo Espírito Santo diziam a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Então o Espírito Santo também atuando nos cristãos daquela época para que dessem conselho a Paulo, que era um grande homem dirigido pelo Espírito Santo. Havia profeta, mestres e profetisas que agiam e profetizavam, orientados pelo Espírito Santo. É o capítulo 13 de Atos. E Paulo diz: isso diz o Espírito Santo aos nossos pais. E em seguida ele cita lá a passagem de Isaías, no capítulo 6. A igreja nascera com o Espírito Santo, como nós falamos há pouco, e se desenvolvera também através da ação do Espírito Santo. E eu destaquei aqui 3 evidências. Eles, porque a igreja era formada de cristãos, né? Os cristãos, eles testemunhavam. E diz assim a palavra de Deus no versículo 32 do capítulo 5 de Atos: nós somos testemunhas destas palavras, nós também, assim, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedeceram.
Eles tinham paz e se multiplicavam, Atos 9:31, e cumprindo a missão maior, anunciando o Evangelho. E ele diz: anunciavam que Deus, o Pai, ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. Atos 10:18. E foi o Espírito Santo que preservou, e repito agora, novamente, capacitou a ação da igreja no mundo, desde aquela época dos dias de Pentecostes até nossos dias. O Espírito Santo tornou crentes zelosos, tornou crentes empreendedores, mais fortes no ideal missionário, mais dependentes de Deus, mais corajosos contra as hostes inimigas da propagação do Evangelho. No trabalho de missões, nós vemos nossas irmãs falando sobre missões, e às vezes eu fico a me perguntar, o que leva alguém, às vezes, a abandonar uma cidade de conforto, de segurança, para ir para os rincões de nossa pátria e até outros países, com o único objetivo: anunciar o Evangelho, cuidando para que pessoas sejam salvas. O discurso de Pedro no templo, logo após a cura de um homem coxo, é um grandioso atestado de que o poder do Espírito Santo se apoderara de Pedro naquele ano. Atos 4:8. A maneira corajosa como que eles falavam, pregavam, anunciavam, até nas prisões, até acorrentados. Quantos exemplos nós temos de servos, João, Paulo, Pedro, que mesmo perseguidos, eram determinados e anunciavam e salvavam pessoas, curavam, agiam sob o poder do Espírito Santo, mostrando pela própria história israelita que tudo que estava acontecendo estava ligado à ação do Espírito Santo. As orações que faziam demonstravam que aqueles crentes da época estavam, na verdade, envolvidos pelo Espírito Santo, e às vezes em momento que oravam. Vejamos o capítulo 4, no versículo 31 de Atos. Enquanto oravam, tremeu o lugar onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez o Evangelho. Esse mesmo Espírito Santo atua na vida da igreja até hoje. A igreja de Cristo é uma só. É a igreja que Cristo edificou. E ele disse: edificarei a minha igreja. Está no singular. E às vezes nós pensamos que somos muitas igrejas. Não, o corpo de Cristo. Nós somos muitos membros. E Cristo deve ser o cabeça. Lamentavelmente, nós vemos que muitos têm deixado o ardor do Evangelho daquela época. Mas há ainda os que prosseguem nessa caminhada sob a direção. E graças a Deus podemos constatar que o Espírito Santo está operando desde aquela época e mantido. E temos também 4 exemplos que destaquei aqui. A regeneração, somente pela atuação do Espírito Santo é que se consegue regenerar a pessoa. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Segundo, a santificação. A regeneração ela é de imediata no momento da conversão, mas a santificação é uma construção do conhecimento, da dedicação, daquilo que vamos compreendendo, entendendo da graça de Deus. É o Espírito Santo também que ilumina. É Ele que nos dirige, que nos ilumina. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas. 1 Coríntios 2:10. E é também o Espírito Santo que nos inspira. Como o Espírito Santo inspirou escritores da palavra de Deus, como inspirou cantores, Ele continua inspirando obreiros.
inspirando os servos para que se tornem vasos de bênção, seja na música, no cuidado, na administração, no cuidado com os necessitados. E isso nós percebemos que Ele continua. É o mesmo Espírito Santo que nos dirige. E os desafios continuam na igreja de hoje, na nossa igreja. Nós precisamos compreender que ainda hoje há desafios tremendos. E nessa sessão administrativa, nós vemos quantos desafios nós temos. Mas com a ação do Espírito Santo, nós vamos cumprir esse ideal da nossa igreja, esse objetivo, essa meta que nós estabelecemos sob a direção do Espírito Santo. Eu queria destacar aqui 4 coisas: a lealdade a Cristo e a sua palavra, a palavra de Deus. Segundo, a santidade, a fé, que não pode nos faltar, e o amor. Mesmo com todas essas dificuldades, nós precisamos continuar amando